Olá, sejam bem-vindos à parte 2 da besta de Apocalipse, capítulo 13. A parte 1 você provavelmente tem assistido, se não assistiu, assista a parte 1 para você entender bem a parte 2 de Apocalipse 13. Não tira suas conclusões se antes assistir a parte 1. Na parte 1, nós aprendemos ali de Apocalipse capítulo 13, verso 1. Eu vou ler aqui para vocês novamente. Diz o seguinte: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmias. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu ao dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quem deu autoridade para a besta foi o dragão, foi Satanás. Então vi uma de suas cabeças golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo: quem é semelhante a ela? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia e autoridade para agir por 42 meses. Então vamos descobrir no estudo de hoje quem é a besta do Apocalipse. Primeiro, em Daniel capítulo 7, fala de 4 animais: de um leão, de um urso, de um leopardo e de um animal terrível, de uma besta que tinha 7 cabeças ali e 10 chifres. Então, quando a gente olha para o capítulo 13 de Apocalipse, nós vemos que esse mesmo animal tem a mesma semelhança de todos os 4 animais. Parece, olha, pés, parecido aos pés de urso, boca como de leão, parecendo um leopardo, só que tinha o quê? 7 cabeças e 10 chifres. Em Daniel capítulo 7, verso 17, fala o seguinte: os animais que viste são 4 animais que viste, são 4 reinos. Esses 4 reinos, quando você lê capítulo 8 e 7 de Daniel, você vai descobrir que são 4 grandes impérios que dominaram o mundo na época. Primeiro, Babilônia, que era o leão. Aí vem Medos os persas, que era o urso. Vem a Grécia, com Alexandre o Grande, que era o leopardo. E vem Roma, que era aquele animal terrível, de 7 cabeças. Entenderam? Quando chega aqui em Apocalipse capítulo 13, tem só um animal, mas tem todas as semelhanças de todos os 4 animais. Roma começou a dominar o mundo no ano 168 ou antes de Cristo. Primeiro foi Babilônia, no ano 606 até 538, depois veio os Medos persas até o ano 321, depois dos Medos persas veio a Grécia até o ano 168, depois veio a Roma, que dominou a Grécia ali, conseguiu destruir os seus generais, que tinham os 4 grandes generais de Napoleão. E então, a partir daquele momento, Roma foi um império mundial que dominou o mundo do ano 168 a.C. até o ano 476 de nossa era. Lá de Roma surgiu os 10 reinos europeus: Portugal, Espanha, Inglaterra, Alemanha, Suíça, Espanha. Esses 10 reinos europeus saíram de Roma, porque Roma dominava todo mundo. Esses países eram tribos consideradas como tribos bárbaras. Um exemplo, Germânia, quem era? Era a Alemanha, os germanos. Então formaram a Alemanha. Assim foram formando, só que quando foi no ano 476, já tinham formado os 10 reinos europeus. O último reino a sair formou os anglo-saxões e não tinham mais como Roma dominar o mundo. Então Roma deixou de ser um império mundial no ano 476 de nossa era. Nós descobrimos na lição passada que as 7 cabeças significam 7 montes. Lá está, em Apocalipse aqui, capítulo 17. Nós descobrimos também que a água significa o mar, significa multidões, nações, tribos, línguas e povos. Nós descobrimos também que os 10 chifres significam os 10 reis e que a besta é um animal. Então, se a besta é um animal, esse animal é um poder, é um reino. Então, lá em Roma, ainda se encontra um reino e um poder. Então, vamos descobrir quem é este reino, ou então
quem são esses reinos, esse reino, né, porque é apenas um reino, e aí vamos ver, é aqui baseado aqui na Bíblia, no Apocalipse. Nós vimos também aqui em Apocalipse capítulo 13, diz que uma de suas cabeças foram feridas de morte. Nós já sabemos que a besta se encontra onde? Em Roma. As 7 cabeças que vistes são 7 montes, aonde a mulher está sentada. Está aqui no livro de... Eu vou dar o versículo para você. Isso aí, nós estudamos na lição 1, mas eu vou dar o versículo para você aqui. Capítulo 17, e o versículo é o versículo 7 de Apocalipse. Aqui está sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, os quais a mulher está sentada, e são também 7 reis. A única cidade no mundo que é conhecida como a cidade das 7 colinas é Roma. Então, lá em Roma se encontra a besta do Apocalipse. E vi uma de suas cabeças golpeada como de morte. Prestem atenção agora nesse assunto que é importante. Prestem atenção. Em 1798, houve a Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte estava tentando dominar o mundo. E aí o que aconteceu? O general dele, chamado Bittennier, pegou um exército poderoso, foi lá em Roma, invadiu Roma, entrou lá dentro do Vaticano e prendeu o Papa João Pio VI e levou acorrentado para onde? Para a prisão. E lá o Papa morreu na prisão. Os seus antecessores, nenhum deles falavam em público até chegar ao ano de 1929, quando Mussolini, que era um ditador romano, que era o mesmo amigo do Hitler, que era o governante ali em Roma, ele então chamou o cardeal Gasparo na Concordata de Latrão, o nome do documento, Concordata de Latrão, ali no Concílio de Laodiceia. E o que eles fizeram? Mussolini devolveu os poderes que o Papa havia perdido em 1798. Devolveu os 44 hectares de terra, que hoje é o Estado do Vaticano, e também o seu poder como rei, como governante, como um presidente. E agora, a partir daquele momento, o Vaticano passou a ser também um país, passou também a ser um reino, passou a também ter o seu rei e passou a ter o seu governante. Uma de suas cabeças foi golpeada de morte. E toda a terra se maravilhou após quando a ferida mortal foi curada. Preste atenção, só abrir aqui aspas, ela não está completamente curada. Ainda está um pouco ferida, mas ela foi curada, porque ali a besta de Apocalipse 13 começou novamente a dominar o reino ali em Roma, ali no Vaticano. Continuando, aqui diz o seguinte, quando você lê aqui capítulo 13, para a gente entender bem quem é essa pessoa aí, quem é a besta de Apocalipse capítulo 13. Nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 13, diz que e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para difamar e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam sobre a terra. E o verso 7, foi dado também, olha aqui, que pelejasse contra os santos e vencesse. E deu-lhe ainda autoridade para cada tribo, língua e nação. E quando você chega aqui no verso 4, fala o seguinte, e adoraram o dragão, que deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E foi-lhe dado uma boca que proferiria arrogâncias e blasfêmia e autoridade para agir por 42 meses. 42 meses, 42 vezes 30 dá 1260, ou 3 anos e meio. Em profecias, cada dia significa um ano. Isso baseado na Bíblia, no livro de Números também, no livro de Ezequiel 4, verso 6, cada dia significa um ano. Em profecias, dia é ano. Então foi durante 1260 anos que esse poder romano, esse poder, esta besta, perseguiu os cristãos desde o ano 538 até o ano de 1798, quando foi preso o Papa João Pio VI. Durante 1260 anos, foi morto mais ou menos 50 milhões de cristãos. Eram considerados como hereges. Alguns povos foram destruídos, como os valdenses,
esses povos ali, que eram fiéis aos mandamentos de Deus, aos princípios de Deus, não adoraram o dragão, não adoraram a besta, não se curvavam ao imperador, não adoravam homem nenhum, adoravam somente a Deus. Então essas pessoas ali